Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho os aspectos práticos sobre insalubridade e periculosidade, né? O objetivo aqui hoje não é falar da questão da legislação, o que é, enfim, eu vou dar uma pincelada sobre insalubridade e periculosidade, mas não trazendo as questões que já estão na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, né? Porque isso está na legislação, é dever do empregador se informar e cientificar qual é o seu enquadramento, né? Se tem que pagar ou não insalubridade e periculosidade para os seus funcionários, né? Tudo dentro, respeitando a questão da atividade empresarial. Mas nós temos aqui muitas discussões envolvendo o tema na Justiça do Trabalho. Então, eu trouxe hoje um pouco mais sobre o aspecto prático do nosso dia a dia, dentro dos processos trabalhistas, né, que pedem insalubridade e periculosidade. Hoje nós temos a norma regulamentadora, o anexo 14 da norma regulamentadora número 15, da portaria do Ministério do Trabalho, que ali tem selecionado, vamos dizer assim, elencado o que engloba, né? Por exemplo, o que se enquadra, qual é o tipo de atividade que se enquadra a insalubridade em grau mínimo, grau médio e grau máximo. E também aos enquadramentos à periculosidade, tá? Então, ali está especificado, enfim, todos os agentes, né, nocivos à saúde do trabalhador que sejam um percentual, né, de insalubridade ou periculosidade. É óbvio que uma infração latente à legislação trabalhista em não pagar o adicional dentro de uma categoria ou de uma exposição, a gente não precisa nem discutir, né? O empregado que se recusa a efetuar o pagamento desses adicionais certamente está correndo um risco eminente, né? Um risco muito grande. Mas o que eu tenho observado com os anos de prática trabalhista é a discussão sobre percentual, sobre o enquadramento do percentual de grau de insalubridade, né? Algumas mudanças no comportamento dos juízes, dos processos e dos peritos. O que a gente tem hoje, assim, ó, vamos falar um pouquinho. Assim, a gente tem insalubridade em grau mínimo, que é determinado o pagamento de 10%, né, sobre o salário do funcionário, né? Sobre o risco, né, laboral. Nós temos o grau médio, que é 20%, temos o grau máximo, que é 40%, e temos a periculosidade, que é 30%. A periculosidade, por si só, dependendo da atividade empresarial, ela já está determinada desde a sua constituição, né, que a empresa tem que efetuar o pagamento do adicional de periculosidade. São aqueles riscos com explosões, incêndio, questões elétricas, né? E também as questões dos vigilantes, de acordo com a categoria da laborativa, né? Da convenção coletiva, determina que os vigilantes devem receber adicional de periculosidade. Então já está muito latente, né? Muito claro que tem que efetuar o pagamento. Agora, com relação à insalubridade, há algumas discussões, há muita discussão com relação à base de cálculo e com relação ao percentual. Por que isso acontece? Porque a norma regulamentadora, né, a empresa, mesmo que ela siga a norma regulamentadora, existem algumas peculiaridades da relação do trabalho, da atividade, do volume do contato daquele trabalhador, que o enquadramento que o empregador está seguindo não está correto. Ou seja, que é devido um adicional de periculosidade maior para aquele trabalhador. Vou citar um exemplo que acontece muito na Justiça do Trabalho, são os profissionais de auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais. Né? O auxiliar de serviços gerais tem direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, né? Aquela pessoa que efetua uma limpeza, que lida com produtos químicos de supermercado ou produtos químicos, enfim, comprados, que fazem a limpeza, a norma regulamentadora determina o pagamento de adicional em grau médio. Mas, se aquela pessoa que é auxiliar de serviços gerais faz a limpeza de banheiros de uso público, de uso coletivo, dependendo do volume de pessoas que tem na empresa, dependendo do volume de banheiros a serem limpos, já é entendimento
pericial e da jurisprudência, que é devido ao adicional de insalubridade em grau máximo, que é em razão da exposição aos agentes biológicos. Mesmo que o funcionário utilize EPI, mesmo que o funcionário utilize botas e luvas, os peritos têm considerado que é devido àquele trabalhador o adicional em grau máximo, o adicional de insalubridade em grau máximo, porque pode ter uma larva nos lixos, enfim, todos os excrementos que a pessoa, né, que aquele funcionário tem essa exposição. O que eu observo muitas vezes nas audiências ou nos despachos iniciais dos processos é que antigamente, lá antes da reforma trabalhista, alguns anos atrás, quando a discussão era com relação ao percentual, ou seja, aquele funcionário recebia adicional de insalubridade em grau médio, mas ele entende que é devido em grau máximo, muitas vezes os juízes não marcavam a perícia, né? Porque se a discussão era só com relação ao grau, eles utilizavam o entendimento jurisprudencial e eliminavam a necessidade de realizar a perícia, tá? Era assim, claro, cada juiz conduz de uma forma o seu processo, mas era mais ou menos o costume, né? Era o hábito aqui do judiciário, pelo menos do Rio Grande do Sul. Depois de um tempo, eu observo uma mudança nos despachos, que os juízes, logo quando distribuído o processo, se não há conciliação entre as partes, o juiz já determina a perícia para verificar se aquele trabalhador tem ou não direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, mesmo que a jurisprudência esteja favorável ao trabalhador ou favorável à empresa. Então, qual é o ônus disso? Os honorários periciais são calculados, né? Tem uma tabela interna do judiciário, são calculados e são cobrados da parte que perde o processo. Então, assim, se o reclamante tem assistência judiciária gratuita, obviamente ele não vai pagar e esse custo vai para a União. Mas, se ele não tem assistência judiciária gratuita em razão da sua remuneração, da sua renda, se ele perder esse pedido, ele vai ter que pagar honorários sucumbenciais, né? Pode vir a ser condenado a pagar honorários sucumbenciais em cima do valor do pedido, né? Que não ganhou. Claro, depende também do entendimento dos magistrados, que a maioria, muitos magistrados entendem que não é devido o pagamento de custas e honorários pelo reclamante. Mas o risco que maior, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles é da reclamada. Porque ela perdendo, né, o processo, ou seja, em caso o laudo pericial seja desfavorável à empresa, a empresa vai ter que pagar os honorários periciais, né? Muitas vezes, quando a gente vai para um acordo judicial, o juiz pode até flexibilizar esses honorários, reduzir o valor dos honorários periciais, porque a empresa está fechando um acordo com o reclamante. Mas, em determinado momento processual, não cabe mais flexibilidade nos honorários periciais e a reclamada tem que pagar esses honorários dentro do processo. Então, o que eu faço o cálculo com o meu cliente, né? Eu coloco na ponta do lápis qual é o risco daquele processo para o cliente, né? Dele perder e ter que arcar, ter que pagar a diferença adicional, além de pagar para o trabalhador, pagar os honorários periciais e as custas processuais. É muito maior, né? Então, eu faço o cálculo e vejo, quer escorrer esse risco? Quer levar o processo adiante, né? Nós ainda muitas vezes temos a sorte, vamos dizer, que os juízes marcam audiência de conciliação antes de determinar a perícia. E aí está uma oportunidade da empresa vir e fazer uma composição com o trabalhador e estancar o processo, né, o seu risco ali logo de início. Mas muitas vezes a gente não consegue, né, a audiência inicial de conciliação e o juiz determina na sequência a perícia, né? A empresa tem que juntar a defesa e logo na sequência determina que seja realizada a perícia de insalubridade ou periculosidade. E aí sim não tem como fugir desse custo, né? Já vai ser estipulado que a reclamada tenha que efetuar o pagamento das custas e honorários periciais. Então tem esses detalhes, né? Esse viés prático que muitas vezes o que está dentro da norma regulamentadora não se enquadra à realidade laboral do reclamante, né? Um outro detalhe que eu observo
que as pequenas empresas não tomam cuidado de entregar o EPI, ou entregam o EPI, os equipamentos de proteção, mas não coletam a assinatura do trabalhador. Isso também é uma outra situação que pesa muito em desfavor do empregador, né? É não entregar a EPI, sendo sombra de dúvida se está completamente equivocado o empregador, e também não entregar o EPI, entregar as luvas, mas não colher a assinatura do trabalhador que ele está recebendo aquela luva. E não adianta contratar o trabalhador e entregar um kit, né, de EPI na contratualidade e nunca mais também entregar. Esse tem que ser substituído. As luvas têm que ser substituídas, o jaleco, a botina, enfim. Toda norma regulamentadora determina o período, né, ou quando necessário, fazer a substituição, protetor auricular, enfim, tem que ser entregue periodicamente para o trabalhador e coletada a assinatura. São esses detalhes que muitas vezes eu vejo no processo que dificultam o meu trabalho como advogada, é a empresa não ter a documentação regularizada, né? Não ter toda essa documentação que entregou o EPI para o funcionário. E fora os laudos necessários, que é o PPRA, que é o PGR, que é obrigatório por lei todas as empresas a providenciar esse laudo, que ali naqueles laudos eles determinam, né? Qual é o grau de insalubridade, qual é o grau de risco que o funcionário está exposto, o que precisa, o que a empresa precisa fornecer para o funcionário, existem alguns riscos ergonômicos na atividade daquele trabalhador, quais são os riscos químicos, físicos e biológicos, né? Que o trabalhador está exposto ou não, e isso facilita bastante na defesa da empresa. Doutora, tem condições de reverter um laudo pericial? Tem, mas é difícil. Eu confesso para vocês que dentro desses anos de experiência na Justiça do Trabalho, foram poucos os laudos de insalubridade e periculosidade que eu consegui reverter. Claro, é um trabalho muito personalizado, é um trabalho em conjunto com o judiciário, para a gente esclarecer a atividade da empresa, esclarecer para o perito o que é, né, o que o reclamante faz, o que não faz, se cabe ou não aquele percentual, aquele adicional, se o funcionário está ou não exposto, né, a saúde e a integridade daquele trabalhador está exposto. Mas é muito raro a gente conseguir reverter o laudo de insalubridade e periculosidade feita pelo juízo, né, pelo processo trabalhista. Então, são muitos cuidados que a empresa precisa e deve manter a documentação em dia, o cumprimento da legislação trabalhista em dia, para, enfim, reduzir os seus riscos, né? Este é um risco que eu sempre oriento o cliente que não vale a pena insalubridade e periculosidade, porque o custo, né, a despesa é muito grande de um processo trabalhista. Veja que, uma vez concedido o percentual ou o pagamento de diferença, porque a empresa não está pagando de forma correta, o cálculo do adicional de insalubridade, de periculosidade, ele corre em cima das horas extras, né? Então, se aquele trabalhador fez muitas horas extras, incide na base de cálculo das horas extras, né? Existem algumas categorias profissionais que não é calculado em cima do salário mínimo, né? Enfim, tem uma súmula do STF também, tem discussão sobre a base de cálculo, mas o processo fica realmente bem oneroso para o empregador, né? Se ele não cumpre essas determinações, se ele não toma esse cuidado de efetuar o pagamento no curso da contratualidade, de fornecer os EPIs corretos dentro das periodicidades indicadas pelos laudos, pela legislação trabalhista. E a prática realmente ela é muito dura, a prática trabalhista ela é realmente muito dura, né? Uma vez determinado o laudo pericial, não tem como a perícia, né, ser estabelecido dia e hora para que seja feita uma perícia de insalubridade ou periculosidade, a gente não tem como reverter isso, né? Salvo se a gente conseguir, por telefone, tratar com o advogado da outra parte e conseguir compor um acordo. Mas, na grande maioria, a gente não consegue reverter. E depois de um laudo favorável ao trabalhador, aí não adianta a gente fazer uma proposta de acordo com um valor inferior ao que se poderia ter sido feito lá no início do processo, né? Então, são as questões que a gente lida dentro do nosso dia a dia, a nível de insalubridade e periculosidade, né? Quando tem esses pedidos, quando se enquadra na atividade
da empresa ou mesmo até naquela função, né? Hoje, nosso escritório, a gente atua bastante para empresas no ramo de prestação de serviços, a gente tem uma vasta experiência, então a gente, quando pega um processo com esse tipo de pedido, a gente sabe mais ou menos o risco que o cliente tem, né, dentro da nossa experiência, e atuamos bastante em condomínios. Tem, claro, a diferença daquele auxiliar de serviços gerais que limpa o banheiro de uso próprio, ou o banheiro, ou ele limpa o banheiro do salão de festas, de uso comum, de um grande condomínio de 200 apartamentos ou um de 18 apartamentos. Tem diferença? Tem, porque o risco, né, o contato, ele é muito menor pelo volume de pessoas, né? Então o perito faz essa análise muito criteriosa, né? Quantas pessoas usam o banheiro, se é de uso dos condôminos, se é de uso só do salão de festas, alguns peritos entendem que cabe instabilidade em grau máximo, porque tem, né, circulação de pessoas estranhas, enfim, um volume de circulação de pessoas. A gente muitas vezes tem laudo de insalubridade que não acusa, porque o único banheiro que era limpo era do porteiro, por exemplo, de utilização do porteiro e da própria funcionária, do próprio funcionário de auxiliar de serviços gerais. Tem a situação do servente que não faz serviço de coleta de lixo, que ele só faz varrição do pátio, aí não cabe também insalubridade. Então, tem situações que a gente consegue livrar o empregador, né, desse pagamento, desse adicional. Mas é um pedido delicado, é um pedido importante dentro de um processo que cabe uma atenção especial dos empregadores, né? Cabe uma atenção especial de quem está administrando a parte de recursos humanos da empresa, se vale a pena ou não correr esse risco e não pagar esse percentual. Porque uma vez um funcionário entra com o processo trabalhista, né, a gente sabe que começam a entrar outros trabalhadores que descobrem que têm direito e começam a ingressar com o processo judicial também com o mesmo pedido, e aí vira uma bola de neve por empregador. Então, basicamente é isso, que esse é o recado que eu venho trazer hoje, né, de aspectos práticos sobre insalubridade e periculosidade. Assunto não falta, é um tema que a gente pode abordar em diversos pontos mais específicos, mas eu trouxe um aparato geral de como funciona, né, dentro de um processo judicial, como funciona dentro de uma perícia. Muitas pessoas acham estranho ter perícia de insalubridade online. Eu realmente ainda penso como advogada, né, que a perícia deveria ser sempre em loco, o perito deveria se deslocar ao local de trabalho do reclamante, mas hoje existe uma prática, embora eu seja contrária a ela, dos peritos realizar por videoconferência, só com base no relatório do reclamante e da reclamada, né? O que eu penso ser prejudicial para ambas as partes, porque pode ser favorável ou desfavorável, mas o perito não esteve no local para se certificar quem está falando a verdade dentro do processo, né? A busca pela verdade processual fica um pouco prejudicada ao meu ver. Mas, enfim, essa é uma opinião particular, né? É uma opinião profissional minha, dentro da minha experiência da advocacia trabalhista. Mas é um costume que tem acontecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, das perícias ocorrerem em algumas categorias por videoconferência, né? Então, é lamentável isso, a meu ver. Mas, enfim, se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma colocação, eu me coloco à disposição para responder. Se quiser deixar depois, quando a gente postar, tanto no YouTube quanto no Instagram, quiser deixar abaixo uma pergunta ou uma dúvida, ou enviar pelo direct, a gente está disponível, estou disponível para responder.